Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite que substitui a nossa reunião presencial na Casa Espírita. Como todos nós sabemos, vocês sabem, nós não estamos podendo nos reunir por orientação não só das autoridades, mas da ciência, que é muito importante. Então esse momento que nós estamos vivendo tem muito a ver com a nossa proposta de reflexão hoje. Lembrando, antes de mais nada, antes de efetivamente começarmos a falar do que nós aprendemos, é que Kardec já nos informava que se a ciência provar algo, e ao contrário do que o Espiritismo fala, e for comprovado, porque a ciência se fundamenta nas evidências, se fundamenta nas suas provas, nas validações, assim é o método científico. E é importantíssimo isso. Se a ciência mostrar algo, que o Espiritismo estiver dizendo outra coisa, mas for comprovado pela ciência, fiquemos com a ciência. O Espiritismo é, sim, uma religião que deve ser fundamentada na ciência. Tanto é que lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se refere ao Espiritismo como uma ciência nova. Kardec nunca se referiu ao Espiritismo como uma religião tradicional, como nós vemos muito no movimento espírita. Infelizmente, nós espíritas, somente nós do movimento espírita brasileiro, às vezes transformamos o espiritismo numa religião que não é bem a proposta kardeciana. Isso se dá porque, como dizia Herculano Pires, esse grande pensador espírita, e eu recomendo, leiam Herculano Pires, leiam os livros desse filósofo espírita importantíssimo, leiam Herculano Pires, procurem na internet, procurem nas bibliotecas espíritas, quando for possível nós nos reunimos novamente, mas tem muitos livros deles que estão com acesso gratuito na internet, não é crime, então é acesso gratuito. Leiam, Herculano Pires dizia, Kardec é um grande estranho aos espíritas, e nós espíritas estamos nos perdendo muitas vezes, o movimento espírita de Allan Kardec, por estarmos aderidos a modismos variados, por estarmos aderidos a revelações às vezes que não representam a verdade, e porque nos falta o método científico, nos falta o pensamento crítico. Ser espírita não é agir com fé cega, não é abandonar a reflexão profunda. Nós devemos começar a pensar nisso. Ser espírita é você aderir à fé raciocinada. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? Então nossa reflexão de hoje, na verdade, é um compilado, principalmente sobre o Evangelho, mas sobre o Pentateuco kardeciano, nos conclamando a estarmos alertas a alguns comportamentos nossos. Ser verdadeiramente espírita, o que é? E é óbvio que nós vamos propor uma reflexão aqui, sem pieguismos, sem proselitismos, de convencimento, através de um discurso religioso que não está apto a receber críticas, está sim, obviamente, mas sem esse pieguismo de só mexer com o sentimento, de falar coisas bonitinhas, porque o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é uma junção de coisas belíssimas e importantes, mas também é racionalidade. E aí eu já começo lembrando, você ser racional não quer dizer que você não tem amor. Albert Schweitzer, um grande pensador do século passado, ganhador do Nobel da Paz em 1852, dizia, o amor é a mais alta razão. Então, quando a gente vai evoluindo, quando nós vamos saindo dessa casca que nós temos, a gente vai conquistando novos patamares. E a razão e o amor se tornam a mesma coisa. Elas se tornam complementares. Então esse dualismo entre eu devolvi minha razão, meu cérebro, meu coração, minha razão e emoção, isso é para espírito inferior como nós. Para Jesus, por exemplo, eu já falei isso outras vezes, os que viram minha palestra aí na casa, Jesus não tem esse dilema entre razão e emoção. A sua razão é sua emoção e sua emoção é sua razão. Tanto é que a primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Qual é a resposta que os Espíritos nos dão? Deus é a inteligência suprema, a causa primária, primeiro de todas as coisas. Se ele é inteligência, mas lá no Evangelho de ontem é dito que Deus é amor. Se Deus é um Pai amoroso e é inteligência, então amor e inteligência é a mesma coisa. Se você não tem inteligência para amar, você não está amando direito. O amor precisa ser estudado. Existe um psicanalista que eu gosto muito, chamado Erich Fromm, recomendo a leitura para vocês também. Ele tem um livro que foi o livro mais vendido no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. É o livro de psicanálise mais vendido nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele é um judeu que fugiu, do nazismo. E eu acho que é muito bom nesse momento que nós estamos vivendo um período complicado, Nós não estamos numa guerra,
Mas o nosso comportamento é como se estivéssemos numa guerra, né? O isolamento, as coisas, as inseguranças que nós estamos passando, financeiras, seguranças emocionais, a convivência com a família. Nós estamos agora reaprendendo muitas coisas que são importantes. Esse Eric Fromm escreveu um livro que chama A Arte de Amar. A arte no sentido de ars, do latim, que vem do grego technique, né? De técnica. Então, se o amor é uma arte, ele precisa de ser estudado também, precisa de ser preparado, porque o amor pode adoecer. Existem várias formas, né? A psicanálise nos ensina freudiana, lacaniana e outras também, né? Que o amor, existem várias formas de amar. E existem formas neuróticas, assim como a Bíblia também. A Bíblia fala de 4 amores. A Apologia de Sócrates, ou desculpem, o livro de Platão, né? O discurso socrático, numa das obras do Platão, chamado O Banquete, o Sócrates vai falar de 7 tipos de amores diferentes. Então tem uma variação de amores aí, né? Desde o amor erótico até o amor que é sublimado. Nós aprendemos lá com Jesus o amar o próximo a si mesmo, que na verdade não é Jesus ensinando, foi Heller, né? Ou Eliu, como nós conhecemos, né? Os espíritos conhecem esse espírito como Eliu, mas se você for na cultura judaica, ninguém conhece Eliu, é Heller, a pronúncia, né, tradicional. Então lá fala amar o próximo a si mesmo, é um nível de amor. Mas Jesus no Evangelho de João ensina um novo tipo de amor, que é amar uns aos outros como Jesus nos amou. Hoje, né, um dia após a Páscoa, nessa segunda-feira, então você pensa, vamos pensar juntos, que a Páscoa representa o amor máximo de Jesus, né? O sacrifício, tradicionalmente para os cristãos, tem um outro significado para os judeus, mas para nós cristãos, essa doação do amor de Jesus. Você ama os outros como Jesus te amou? Você já consegue amar o outro como Jesus... Desculpem. Como Jesus te amava? Como Jesus nos amou e nos ama até hoje? É uma reflexão. Ele vai dizer lá no Evangelho de João: vocês serão reconhecidos por muitos se amarem. Eu estive com meu Pai, e assim como meu Pai me amou, olha, assim como Deus ama Jesus, Jesus nos ama a nós. Aí ele vai complementar lá, né, no livro. Leiam, é lindíssimo. O Evangelho de João é um livro imperioso. Aproveita que está em casa. Quem aí já leu os Evangelhos? Né? Nós espíritas, será que nós somos espíritas de verdade sem ler os Evangelhos? Porque é muito fácil falar dos Evangelhos, porque a gente ouve falar de um palestrante, de um curso ali, mas quem é que teve coragem de ler o Evangelho de verdade? Será que não está na hora? Se você ler um pouquinho por dia, rapidinho, os Evangelhos são livros pequenos, dá para você ler rapidamente. O Evangelho de João é um livro urgente para esse momento, é fantástico, todos eles, né? Tem as questões históricas, tudo, mas isso não é importante. Peguem a moral, assim como Kardec fez. O Evangelho segundo o Espiritismo é fundamentado. Então lá nesse Evangelho de João ele vai dizer: olha, assim como meu Pai me ama, eu vos amo a vós. E nós amamos a Ele? E aí ele vai complementar: se vocês vos amarem como eu vos amei, então não sereis mais os meus servos, porque o servo não sabe para onde vai o seu senhor, não é verdade? Quem é servo, ele nunca vai se intrometer na vida do Senhor. Mas vós, aí Jesus complementa, serão meus amigos. Então, se nós amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, nós seremos amigos de Jesus. Então, nós queremos ser esses amigos, mas você já deve estar pensando: nossa, mas aí já é profundo demais, né? É um novo nível de amor. Esse é o nível máximo, esse é o amor ágape, que é o que o Paulo fala lá no primeiro epístola aos Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e todos os anjos, sem o amor, é o amor ágape. Ele usa a palavra ágape, que aí os protestantes traduzem como amor, por questões óbvias, que eu não vou entrar aqui nessa questão, que são questões ideológicas, antropológicas, que não é momento, mas é uma discussão interessante. Os católicos e os espíritos traduzem como caridade, né, de caritas, do amor de Deus em prática. Então esse é o amor de Deus, esse amor que Jesus ensinou nesse momento é o amor de Deus. Aquele amor, amar ao próximo a si mesmo, é o amor que nós estamos aprendendo. Então vamos para a próxima pergunta, né? Você já consegue amar o próximo a si mesmo? Você consegue não fazer ao outro, que é melhor isso, né? Você consegue não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro te fizesse? Você consegue amar o outro, mesmo ele não votando no mesmo partido que você, não defendendo as mesmas causas que você? E aí entenda, é um amor maduro. Ninguém aqui, o Evangelho, não está falando do amor imaturo, de você ter bons sentimentos, né? E abraçar pessoas que você não dá certo, não é isso. Mas é você respeitá-lo, fazer preces por essa pessoa, amar. Isso também é ser verdadeiramente espírita.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo C de Perfeitos, nós temos 2 textos que falam tudo isso que eu estou dizendo para vocês. O primeiro é o homem de bem. Uma característica importante do texto O Homem de Bem é que ele é o único texto do Evangelho. Olha que o Evangelho segundo o Espiritismo tem variedade de textos. A maioria são dissertações, mas no Evangelho tem narrativas de algumas ações, tem histórias, né? Várias reflexões religiosas e morais, mas só tem um texto que é uma lista de itens, que é o Homem de Bem. O Homem de Bem é uma lista de O Homem de Bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Aí você quer entender o que é a lei de justiça, amor e caridade? Vai lá no Livro dos Espíritos. Tem dentro do Livro dos Espíritos um capítulo chamado A Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então você não entende essa parte do Evangelho se você não lê essa parte do Livro dos Espíritos. Fica incongruente. E aí, como eu falei agora há pouco sobre a gente ler os Evangelhos, você também não entende o Evangelho segundo o Espiritismo se você não lê os Evangelhos. Você está se enganando. Começa por aí. Como ser espírita sem ler a literatura que o Espiritismo nos ofereceu? E aqui eu não estou fazendo um discurso moralista, não. É uma questão de lógica. Como é que se defende o Evangelho de Jesus, se você nunca leu ele? Se você não sabe o que está lá nos conteúdos, os erros históricos que existem lá, que Kardec vai apontar, né? Que tem a cronologia. E como é que se defende o Evangelho segundo o Espiritismo se você nunca leu ele? E o Evangelho segundo o Espiritismo começa da primeira página à última, né? Tem que ler a introdução, tem que ler as preces espíritas, né? Pra gente entender o que está falando. Eu não posso levantar uma bandeira de alguma coisa que eu não conheço, sem falar em o resto da obra, né? Tem espírita que não sabe nem o que é a Gênese, nunca leu um parágrafo da Gênese. Tem espírita que nunca leu uma das entrevistas do Céu e Inferno. Tem espírita que não abriu o Livro dos Médiuns, gente. É incoerência. Aí não tem jeito, a gente ser melhor mesmo. E aí nós não podemos simplesmente nos contentar em ler romances. Esses romances mais leves, né? Água com Açúcar. A gente pode ler? Pode. A gente só não pode se acostumar com isso. Existem desafios maiores pela frente. E é isso que Kardec propõe, tanto no item O Homem de Bem, quanto no item que lhe é posterior, que são os bons espíritas, os verdadeiros espíritas. Não há diferença entre o homem de bem verdadeiro, que é aquele que luta cotidianamente para superar os seus maus pendores, suas dificuldades, né, para o verdadeiro cristão, que é o verdadeiro cristão, para o espírita, o verdadeiro espírita. A proposta do espiritismo é a revivência do cristianismo, é o cristianismo redivivo. Só que o cristianismo de Jesus, que na verdade não é um cristianismo, é um modo de viver, um modo racional, um modo reflexivo, porque Jesus nos propiciava isso, a reflexão, nos propiciava o pensamento crítico. Ele alertou quem era hipócrita, sobre quem era hipócrita, ele alertou sobre os que viviam a falsa vida, ele alertou sobre as nossas, né, necessidades para com o mundo e nossas necessidades espirituais. Jesus não pediu para a gente se apartar do mundo, ele pediu para a gente viver evangelicamente no mundo. Ele pediu para que nós vivêssemos sem nos perder para Mamon, mas viver no mundo. Nós espíritos não podemos fazer essa separação, coisa do mundo, coisa de Deus. Não, o mundo é de Deus. Olha que maravilha é o mundo. Nós estamos passando agora por esse processo de pandemia que está nos obrigando, aqueles que não têm hábito, a fazer profundas reflexões. Você está tendo que conviver mais com você mesmo. Como dizia Sartre, né? Se você não se sente bem na sua companhia, significa que você é uma péssima companhia, inclusive para os outros. Então está na hora de você pensar sobre isso. Você é uma boa companhia para você mesmo? Você está gostando da sua convivência? E você está na sua casa, está se obrigando a viver com outras pessoas que às vezes pela correria a gente quase não convivia, agora está convivendo, né? Aí é conviver, viver com o outro, está sendo obrigado. Isso tudo faz parte de ser um bom espírita, de ser o verdadeiro espírita. E esse momento de pandemia, ele nos propicia boas reflexões sobre isso. E propicia para ver se nós estamos aprendendo aqueles conceitos que reiteradamente eu estou ouvindo na casa espírita, que eu estou repetindo, que eu sei que tem muitos companheiros aí que são palestrantes também, estão me ouvindo, dão um curso. Será que tudo aquilo que eu repito todos os dias, e eu também, será que aquilo que eu estou falando para vocês eu estou tentando vivenciar? Não quer dizer que eu vivencio, mas eu estou tentando. Porque uma coisa é você repetir as coisas e nem tentar. Outra coisa é você, apesar de não conseguir ainda, estar tentando ser uma pessoa melhor. Eu amo a minha companhia. Sempre amei. Então eu sempre tive esses momentos dedicados a mim. Esse isolamento, em momento algum, está me fazendo mal. Muito pelo contrário.
minha companhia é muito preciosa. Eu prefiro a minha companhia muito mais do que muitas companhias. Então é uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo. Aprender a valorizar mais a companhia dos outros. O Espiritismo me ajudou muito na minha socialização. Me ajudou muito a perceber mais o outro, a gostar mais do outro. Coisa que se eu não fosse espírita, eu seria quase um eremita. Talvez eu seria um misantropo. É uma das salvações que o Espiritismo me garantiu. Isso é importantíssimo para nós. Então, nós precisamos, tudo isso que eu estou falando até agora, é uma preparação para a gente entender o que é o verdadeiro espírita. Porque não tem nada a ver com ser verdadeiro espírita. Aqui não nos interessa se você... na verdade, não nos interessa quantos dias você vai para a casa espírita. Quais são os trabalhos que você desenvolve na casa espírita. Isso não te faz espírita. Tem gente que faz tudo isso por convenção social. Tem pessoas que desenvolvem vários trabalhos na casa espírita no automatismo. Fazem até caridade no automatismo. Uma caridade que humilha quem recebe. Uma caridade que não é a verdadeira caridade. Que eles se acham donos daquele trabalho, se acham donos daquela atividade. Então isso é um problema sério. O fato de você ir para a casa espírita e desenvolver vários trabalhos lá, não quer dizer que você interiorizou as coisas. Às vezes tem pessoas que vão menos à casa espírita e interiorizou muito mais. Faz a caridade fora da casa espírita. Porque onde é lugar de você ser espírita de verdade? A casa espírita é pré-requisito, Lá você se obriga a falar mais calmo, evitar discussões infrutíferas. O próprio ambiente nos convida a isso. Mas e na sua casa? E na sociedade? E no seu trabalho? E no seu ambiente de estudo? Você tem conseguido? Você tem conseguido ser mais paciente? Você tem conseguido ter o pensamento crítico? Porque ser espírita é isso. Quem já leu aí algum texto da Gênese, você vai ver Kardec sendo bem crítico. Crítico inclusive aos evangelhos, a passagens evangélicas. Quem já leu algum texto do Livro dos Médiuns, vai ver Kardec sendo muito crítico em relação a nós confiarmos em determinados espíritos. Quem já leu a Revista Espírita, então, vai ver Kardec se colocando na defesa da argumentação e da tese espírita, sem ofender. Ninguém está dizendo que para ser crítico você precisa de ofender alguém, muito pelo contrário. Mas não é aceitar determinadas coisas, não é aceitar determinadas pseudo-revelações. Porque tem muita gente aí nesse período de coronavírus recebendo um monte de mensagem pelo celular, não tem? Mensagens que dizem uma coisa, outra coisa. Será que são verdade? Será que elas passam pelo crivo da razão? Será que elas estão de acordo com a ciência? É uma coisa a se pensar. A gente vai reproduzindo as coisas, a gente vai misturando as coisas, a gente começa a achar messias que não existem, a gente começa a achar missionários que não são missionários, a gente escolhe um palestrante e coloca como guru, e tudo que ele fala parece que é verdade, e não é assim. Não há nenhum espírito, isso é Kardec que diz, não sou eu, tá? Então leiam Kardec. Não há nenhum espírito encarnado ou desencarnado que represente a voz do espiritismo. Vou repetir, porque isso é uma coisa para nós pensarmos. Não há nenhum espírito encarnado ou desencarnado dentro de uma única personalidade. Não há nenhum espírito no plano físico ou no plano espiritual que seja a voz do espiritismo. É uma coletânea de espíritos, ou melhor dizendo, é um conjunto de espíritos. O próprio Kardec vai dizer também, num livro chamado Espiritismo, em sua mais simples expressão, que não se pode dizer que o espiritismo, como se dizia da filosofia de Platão, de Descartes, que era uma filosofia deles, que o espiritismo é a filosofia de Allan Kardec, porque ela não pertence a uma personalidade, ela é uma revelação de um conjunto de espíritos, de um conjunto de médiuns. É isso, é fundamental. Por isso que nós devemos ler criticamente e sem medo. Se nós somos espíritas e ainda lemos o espiritismo com medo, você pode ler a obra básica sem medo de questioná-la. Lê Kardec, colocando ele contra a parede. Não é pecado, não existe pecado. E não é nenhum erro, é muito pelo contrário. É justamente o que Kardec pede. Kardec vai dizer, certa feita, num dos seus artigos, o seguinte, que quando falta fatos para nossa convicção, a dúvida é a posição do homem ponderado, é a posição do homem pensante. Então, se você não tem fatos, só eles nos interessam. Se não há fatos, a dúvida é a posição do homem de bom senso, do homem ponderado. É uma coisa a gente refletir. Se você não tem evidências suficientes para acreditar em determinada coisa, não acredite.
Pergunte. Leia todos os livros espíritas perguntando para ver se tem lógica, né? Principalmente quando o livro não for de Kardec. Aí você tem que ler Kardec. Para você ler um livro sobre os evangelhos, busca ler, começa lá, leia o evangelho, leia os 4 evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você consegue ler isso muito rápido. Você vai ver que o próprio evangelho segundo o Espiritismo vai ter mais sentido para você. É algo assim de lógica, é simplesmente uma lógica. Como eu já falei, como é que eu vou defender livros que eu não conheço? Você vai defender o livro aí, você que está me ouvindo na sua casa agora, onde você estiver. Você vai defender o Espiritismo porque o Diego está falando? Quem é o Diego? O Diego é a voz do Espiritismo? O que eu estou tentando falar aqui hoje é fundamentado na literatura, por isso que eu estou citando tantos livros para vocês. Eu não estou dando a minha opinião, simplesmente. Eu estou trazendo uma abordagem, que é lógico, ela é pessoal, mas ela é fundamentada dentro do material arcabouço teórico e de revelação que o Espiritismo nos traz. E aí você pode vai atrás dos livros que eu estou falando, para ver se o que eu estou dizendo é incongruente com as obras que eu estou citando, ou se a minha interpretação é inadequada. Você vai ver que não é. Mas o Espiritismo é isso, ele é aberto a essas reflexões. É por isso que Kardec chama o Espiritismo de a ciência nova, porque ela é fundamentada nas questões propostas, nas questões que são feitas. O Espiritismo é a religião que lhe permite perguntar. Nenhuma outra religião permite isso. O Espiritismo é simultaneamente 3 coisas. É religião, é ciência e é filosofia. E aí tem muita gente que pensa que tem uma das partes mais importantes. Não, a religião não é mais importante que a ciência e a filosofia. A ciência não é mais importante que a religião e a filosofia. E a filosofia não é mais importante que a religião e a ciência. É uma tríade e elas têm o mesmo patamar de importância. É uma tríade fundamental. Religião porque nos leva a Deus. Essa é a função da religião, através da reforma moral. É ciência porque ela averigua os fatos. Ela averigua. Não é simplesmente acreditar. Agora, qualquer mensagem que chegar para você, você vai acreditar sem questionar? Você vai acreditar na mensagem do Zé fulano de tal, do espírito tal. Qualquer espírito pode assinar, como Platão, como Chico Xavier, como Emmanuel. Qualquer espírito. Será que é Emmanuel mesmo? É uma reflexão que nos fica. E a filosofia é para nós inquirirmos, para refletir. Lê um livro e fala, tem sentido isso? Comece a refletir sobre isso. Porque aí vai delimitar os padrões espíritas. Kardec fez isso. Kardec ele aponta 3 tipos de espíritas. Né? Dentro de tudo isso que eu estou falando, ele define 3 tipos lá. Tem mais, mas na época dele ele definiu porque era importante. Ele vai falar que existe um primeiro grupo de espíritas, que são aqueles que acreditam nas revelações espíritas, acreditam na manifestação dos espíritos, mas que só se interessam pela fenomenologia, o fenômeno. Eles só são espíritas do experimental. Eles só querem o experimento, a balbúrdia, a alegria, o fenômeno. E eles não aprendem nada da moral espírita, não aprendem nada da ciência espírita. Eles estão ligados simplesmente ao fenômeno. É aquela pessoa que vai ao centro, se não vê uma incorporação, se não vê alguma ação mediúnica no centro, ele não volta mais lá. Ele fica procurando fenômenos anímicos, fenômenos mediúnicos. Só presta a casa espírita, que o espírito incorpora, que o espírito manifesta, né? Ele acha que um passista é melhor do que o outro, se o trabalho é todo, né, equiparado. Aí aquele passista que hoje não está bem, a espiritualidade faz o isolamento mediúnico dele para que ele possa atender melhor, para que a própria espiritualidade atenda. E aí os livros de André Luiz vão explicar melhor sobre isso. Eu não vou entrar nesses detalhes também, que são bem mais minuciosos, e a nossa conversa ia se estender muito mais. Então não tem um passista naquele dia que vai ser melhor que o outro, vai depender muito de você, da sua sintonia. Então esse é o espírito ligado ao fenômeno. Ele quer a casa espírita que incorpora, que manda mensagem, que ele conversa com o espírito. Ele está muito mais ligado ao materialismo do que ao verdadeiro espiritismo, né? Para você ser espírito, você não precisa de nenhum fenômeno mediúnico. Você precisa da lógica dos seus princípios. É isso. Eu sou espírita desde os 10 anos. Eu estou com 33 anos. Vou fazer 33, desculpa. Estou com 32 anos agora. Até os 28 anos eu brincava muito, apesar de ser palestrante e tudo, era uma pedra mediúnica. Eu não sentia, não falava, dava passo, mas eu sempre brincava, obviamente, né, que era uma brincadeira entre os amigos. Mas nunca tinha tido nenhuma ação mediúnica mais ostensiva. A partir dos 28 anos, desenvolveu-se algumas faculdades mediúnicas minhas muito intensas, dentro da casa espírita, de forma lúcida, né, de forma clara, né, no trabalho e no bem. Mas até então eu não tinha. Mas o que me fazia espírita?
era a lógica de seus postulados, como racionalmente ela se apresentava e como ela me fazia melhor, como o espiritismo trabalhava em mim a melhoria espiritual, a melhoria, a caridade, o amor. É isso que me mantinha espírita. Hoje, a questão mediúnica está presente em mim, não só através de ver a mediunidade dos outros, mas em mim. É algo que não tem como você duvidar quando acontece. Mas tem gente que precisa disso. Será que você precisa disso para ser espírita? Então esses são os primeiros espíritas, que Kardec vai falar que são maus espíritas. Você só está ligado ao mediúnico, ou a mediunidade em você, ou falar com o espírito. Mas quem te diz que o espírito está falando lá, está falando a verdade? Já provou pensar? Porque tem espírita também que é assim, o espírito se comunicou, é verdade. Peraí, só porque o espírito se comunicou é verdade, você não passou pela sua cabeça que os espíritos estão lá evoluindo também? Tem espíritos que vão passar uma mensagem, mas que está dentro da perspectiva dele. Olha, quem leu a história do espiritismo, quem leu os espíritos, você vai ver vários espíritas fazendo erratas, né? O próprio Emmanuel tem algumas erratas. Tem, por exemplo, comunicações no livro Consolador, que Emmanuel responde uma pergunta, os pesquisadores espíritas da época interpelem ele, porque existiam alguns equívocos, ele teve que fazer, né, uma correção de uma resposta, como outros, Áureo tem isso, outros espíritos, questionamentos não eram aceitos assim. A obra de Chico Xavier, por exemplo, a Nosso Lar, não foi aceita pelo movimento espírita tão facilmente. Ela teve que se provar através da moral do Chico e provar através de outras obras que vieram. Você acha que os pesquisadores, que eram homens seríssimos que existiam na época, né? Está faltando muito hoje, apesar de nós temos excelentes pesquisadores espíritas, mas o movimento espírita gosta daqueles que são pops, né? Isso é negativo. As pessoas mais sérias do espiritismo aí não são os gurus. Cuidado com criar guru, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, não é porque um espírito comunicou que é verdade. Não é porque um espírito comunicou que é verdade. Você pode questionar a mensagem do espírito também. Não tem problema. É lógico, pessoal. Eu falo isso, questionar, não no sentido de uma maledicência, de uma maldade. É ver se tem lógica aquilo que está sendo falado mesmo, assim como aquilo que você lê, certo? Principalmente essas mensagens que vocês estão chegando aí. Mais uma vez eu volto essas mensagens de celular. Cuidado, o WhatsApp não é verdade, tá? Lê. Para de ler muito WhatsApp. Lê artigo científico mesmo. Procure páginas de ciência. E aí você vai se preparar melhor. Lê coisas sérias. Para de ficar lendo mensagem de celular e repassando sem pensar. É melhor você ler artigo sério e passar ele para frente. E aí tem muita núcleo científico e filosófico sério aí. Está na hora de a gente começar a pensar nisso. E o outro tipo de espírita que Kardec fala, então nós vimos aí o ligado ao fenômeno, né? E aí tudo isso que eu falei está ligado ao fenômeno. Aquele que só acredita que tudo que o espírito fala ele acha que é verdade, aquele que quer ver incorporação, aquele que quer ver psicofonia, psicografia, né? Isso aí para ele importa, mas ele não aprende nada da moral, né? Só quer saber disso. E muitas casas espíritas, principalmente as que têm trabalho ostensivo, tem muita gente assim, mas percebam. Por exemplo, eu dou palestra em muitas casas que tem psicografia de entes que já partiram. A maioria do público que vai nessas casas espíritas não é espírita, são pessoas de outra religião que estão em busca da carta dos amigos. É interessante esse comportamento. Deem uma olhada. Se alguém frequenta alguma casa que tem essa psicografia, né, que desde que iniciou, porque tem casas que começaram agora, aí você tem um público mais de espíritas, mas essas que tradicionalmente trabalham com essas psicografias, a maior parte do público não é espírita, porque eles vão lá com objetivos muito claros, mas eles não são espíritas, então a gente não pode exigir nada deles. Isso pode ser um despertar para eles. Mas Kardec vai falar em outro tipo de espírita, só ressaltando. Kardec vai falar sobre isso numa palestra que está contida lá no livro Viagem Espírita de 1862. Ele fala sobre esse tipo de espírito, esses três tipos de espírito também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos Bons Espíritas. E ele vai falar sobre isso também, está na Gênese, tem um pedacinho lá, e tem um textinho no Obras Póstumas, tá? Então todos esses livros que eu estou falando aqui, você vai ter esse compilado, certo? E ele também vai fazer citação, fazer uma referência sobre isso,
Na terceira edição do Livro dos Espíritos, na introdução lá, ele faz uma referenciazinha sobre isso. Então ele se preocupava muito em clarear isso, porque ele estava preocupado com os inimigos do Espiritismo. Na revista Espírita ele também vai falar sobre isso, né? Quem eram os inimigos do Espiritismo e quem eram os espíritos. Muitas vezes ele vai dizer que esses tipos de espírito é pior do que os próprios inimigos, porque os inimigos você sabe quem é. Aí você tem esses maus espíritas que eles acabam dando elementos para que os inimigos do Espiritismo ataquem o Espiritismo e para que o próprio Espiritismo perca um pouco da sua seriedade. Porque as pessoas que veem o Espiritismo, os interlocutores, principalmente naquela época, eles conhecem o Espiritismo não pelos seus postulados, mas pelas pessoas que são espíritas, não é? Então a maioria das pessoas conhece o Espiritismo pelos seus frequentadores e por aqueles que se dizem espíritas, porque nem todo mundo vai ler. Nem os espíritas estão lendo o que deviam ler, né? Imagina quem não é espírita. E aí o outro tipo de espírita é um que é mais complicado ainda. Esse aí é mais, apesar dessas questões, ele ainda é mais fácil, que você pode alertar, ele fica mais claro. Mas tem um outro tipo que é o mau espírita, que é perigoso também. É aquele espírita que vai à casa espírita, frequenta a casa espírita, entende os postulados morais do espiritismo, acha muito bonito tudo moral, toda a ética que o espiritismo ensina, toda a sua moralidade, todo o seu amor, mas ele só aplica para os outros, ele não aplica para ele mesmo. Sabe? Tudo que você aprendeu do Evangelho do Espiritismo, você começa a julgar as pessoas que estão ao seu redor. E você mesmo não interioriza aquilo. São aquelas pessoas, aí vamos dar exemplos contemporâneos, né? Pessoas que a gente conhece, mas não é pra gente julgar. É para nós pensarmos se nós somos elas e alertar. São aquelas pessoas que começam a aprender do Evangelho coisas bonitas. Aí ele começa a reparar nas pessoas na casa espírita, começa a ver que as pessoas erram. E aí ele começa a desanimar com a casa espírita. Aí tem gente que troca de casa espírita. Não é problema trocar de casa espírita. Eu já troquei de casa espírita por conta de afinidade. Porque eu encontrei uma casa que eu encontrei minha família espiritual lá, certo? Mas tem espírita, tem pessoas que vivem trocando de casa espírita. Porque ele se decepcionou com o dirigente, ele se decepcionou com o presidente, ele se decepcionou com alguém na casa espírita. Nossa, mas fulano era o palestrante, ele faz aquilo. Ué, você não faz? O sinal de ser palestrante, ser dirigente, quer dizer que ele é perfeito? Não estou dizendo aqui que isso é um discurso de defesa de quem está na liderança. Ah, mas nós somos imperfeitos, nós erramos. Sim, só que pode ser desculpa. O que eu estou dizendo é o seguinte: tudo aquilo que você aprende, você aplica para o outro. Mas e para você? Como é que você vai fazer? Como é que funciona isso? Você não vai, em momento algum, trazer isso para você se só funciona para o seu dirigente, para o seu coordenador, e aí você começa a se decepcionar. Aí você deixa de ser espírita porque você se decepcionou pelas pessoas. Eu vou te dar uma má notícia. Se você vai deixar de ser espírita por se decepcionar pelas pessoas, você nunca vai ser de religião nenhuma. Porque ali só as pessoas são imperfeitas mesmo, né? Quantas coisas ruins acontecem, não é? Então os espíritas é nosso dever lutar contra as más tendências. Mas, será que nós estamos conseguindo lutar? É uma questão a nós refletirmos sobre isso. Nós temos essa clareza. Então pensemos sobre essas questões. Pensemos sobre onde eu estou aplicando a minha moral. A moral espírita é para ser aplicada primeiramente conosco. E aí vem o terceiro tipo de espírita, que é um tipo importantíssimo para nós refletirmos, né? Que aí Kardec vai dizer que são os bons espíritas, que são aqueles que compreendem a parte científica. Isso não quer dizer que ele está dizendo que todo mundo vai ser um erudito, né? Mas você sabe a importância da parte científica e filosófica, compreende a parte moral e você tenta aplicar para si mesmo. No Evangelho não tem o item sobre a indulgência que vai dizer assim, sede indulgentes para com o vosso próximo e severos para consigo mesmos. Isso aqui ninguém está dizendo que é para você se martirizar, mas você tem que exigir primeiro de você. Aí é uma questão de lógica também, né? Vejam, o espiritismo é uma questão de muita lógica, é uma questão de reflexão básica, de uma lógica de princípios. Como é que eu vou exigir virtudes em outra pessoa que eu não tenho? Como é que eu vou exigir que alguém seja caridoso se eu não sou? Como é que eu vou exigir que alguém seja benévolo se eu não sou? Sabe? Eu não posso exigir dos outros qualidades que eu não tenho ainda em mim. É uma contradição. Por mais que você ache bonita essa qualidade. Aí fala, nossa, mas fulano devia ser assim, mas não é. Mas você é. Né? Às vezes a gente faz aquelas coisas básicas, né? Um amigo verdadeiro tem que ser assim, 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 assado. Você tem todas as características que você espera do seu amigo? Você tem todas as características que você espera do amor da sua vida? Pensa aí, você faz o ideal do seu amor. A gente tem essas manias, né, terríveis. Você tem todas as características do ser amado que você espera?
E aí, você tá amando já, né? A pessoa que você ama, ela tem todas as características que você imaginou um dia, ou ela é cheia de imperfeições e você ainda ama? Você ama apesar disso? São reflexões que nós devemos fazer. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está lutando para ser melhor. Só que, pessoal, a gente não vai lutar para ser melhor nessa incoerência. Você não vai lutar para ser melhor se você não compreender qual que é o caminho que o espiritismo te mostra. Ser espírita, como ser cristão, porque hoje é na moda, né? É vestir a camisetinha escrito fé, Deus, Cristo e caridade, é isso e aquilo, e sair desfilando na rua, né? Ou da outra religião, colocar alguma coisa, ou, né? Na Páscoa lá colocar Jesus, sacrificou por nós. Isso não é ser cristão. Ser cristão, ser espírita, é você ter coerência com os postulados que você abraçou. Nós não podemos criar o espiritismo fast food. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu vou lá na casa espírita, eu leio um livro, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve. Ah, isso aqui serve para o outro, mas para mim não. Isso aqui é para o outro. Você escolhe, você fazer um cardápio daquilo que você quer, e o que você não quer, você deixar para lá. O espiritismo é uma luta contra você mesmo. É a luta do ser humano velho com o ser humano novo. É a luta do passado remoto, cheio de atavismos e dificuldades, para o surgimento da nova pessoa. É isso. É por isso que a reforma íntima é importantíssima. O que é uma reforma? É dar nova forma àquilo que já está em forma. Reforma. Então nós estamos passando pela reforma. E não é fácil. Olha, melhorar. Eu tenho uma amiga psicóloga, esses dias ela postou numa rede social, achei bem interessante. Ela não é nem espírita, mas é uma pessoa espiritualizada também. É uma coisa que eu penso há muito tempo, e essa semana, até pensando nessa fala, ela me fez lembrar isso. A gente não pode romantizar o autoconhecimento. A reforma é bom, mas é doloroso. O processo é doloroso. Não romantiza. Se você começar romantizando, achando que é bonitinho, reforma íntima sem martírio, reforma íntima sem dor, não há reforma íntima sem dor. A dor é necessária ainda, faz parte. Você que é uma pessoa rancorosa, superar o rancor, dói. É difícil não se magoar. Quem tá aí e já se magoou com alguém sabe o tanto que é difícil. Você com uma pessoa nervosa e precisa ser mais calmo, como é difícil não ficar nervoso. Você é uma pessoa que usa palavras de baixo calão, pessoa que usa palavras chulas. Você corrigir sua fala e tentar falar melhor, sem ofender, dá um trabalho danado. Você que é uma pessoa que é mais isolada, que tem dificuldade de relação social, você sair do seu isolamento e ir de encontro para com o outro, é difícil. Você que é maledicente, que fala lá da vida dos outros, largar de falar da vida dos outros e pensar, não vou mais falar da vida dos outros, dá muito trabalho. Então a gente não pode romantizar. Tudo que eu falei aqui até agora, e tudo que a gente aprende no Espiritismo não é fácil, pessoal. Só que é lógico. Vocês concordam comigo que é lógico? O Espiritismo, então, ele é uma religião da lógica. Se você racionalizar, colocar assim, escrever, colocar, colocar no papel, nossa, a coisa é assim. Uma das coisas que mais me impressiona no Espiritismo, e quando eu vejo pessoas mais, que já têm uma vida que se converteram ao Espiritismo, é isso que mais me encanta. Eu, por muitos anos, eu dei cursos introdutórios do Espiritismo na casa em que eu frequentava. Então, eram pessoas que estavam chegando na casa espírita. E assim, então, pessoas mais velhas, porque eu virei espírita muito cedo. Então, esse processo se deu dentro do próprio Espiritismo. Mas eu acho, uma das coisas que eu acho mais lindas no Espiritismo são principalmente pessoas que vêm com aquele tanto de dúvida. E aí você começa, nas aulas, você vai ver a pessoa, nossa, isso é tão lógico, né? Por que eu não pensei nisso antes? E é tão óbvio. O Espiritismo é tão óbvio que você fala, mas por que eu não pensei nisso antes? É porque é difícil pensar no óbvio. Aquelas coisas que estão mais próximas de nós são as mais difíceis de serem percebidas. Às vezes eu percebo aquela coisa que está lá longe no outro, mas a coisa que está mais pertinho de mim eu não percebo. Então o Espiritismo, ele é óbvio, ele é lógico, né? Amar, lutar para amar o outro, não fazer o outro que eu não gostaria que fizesse para mim, é lógico isso. Como é que eu vou defender um livro que eu não li? É lógico isso. A caridade não pode humilhar o outro, ela tem que fazer o outro melhor, é lógico isso. Só que a gente esquece de pensar nessas coisas. Essas palestras virtuais ou presenciais é aquele momento que os palestrantes, através das orientações espirituais, os cursos, a reunião na casa espírita é importantíssima. E agora eu espero que, como nós não estamos na casa espírita, que nós estejamos, meus irmãos, lendo, ouvindo palestras, mas sem criar gurus.
Não tem guru no espiritismo. Outra coisa que é importante para nós falarmos verdade no espírito: para de criar oráculo e guru. Não há nenhum palestrante espírita que seja a voz da verdade. Nós nos equivocamos. E cabe, como nós somos seres racionais, ver aonde se equivocou, com caridade, obviamente. Às vezes há erros, às vezes há acertos. Por isso que quem está aí na frente, como coordenador, como instrutor, é preciso se preparar teoricamente, citar os livros, buscar os livros, não tirar tudo da sua cabeça não, mas lembrar aqueles que ainda não estão nessa posição, que não há gurus, não tem sacerdócio espírita. Não é porque fulano de tal falou que é verdade. Questiona, ele pode estar errado. É óbvio que quem está de cá falando tem que ter o compromisso com a verdade. Mas infelizmente nem sempre é assim. Infelizmente. Nós estamos caminhando para melhorar essas questões. Vamos melhorar. Mas quando você vê uma coisa que não está adequada, que está contra a ciência, contra a filosofia, que a ciência provou que não tem lógica, você está sendo caridoso com aquele espírita. Ele vai aprender. Né? Quando você vê uma palestra com crítico, né? No sentido não de crítica pejorativa, mas com raciocínio crítico, com critério crítico, você está sendo caridoso com o palestrante. Quando você lê um livro com tom crítico, você está sendo caridoso com aquela obra. Faça isso. Vai melhorar muito a sua apreensão e vai melhorar muito os seus critérios. E vai melhorar o outro. Principalmente se você tiver proximidade, né? Não tem problema nenhum você chegar num companheiro com carinho, com respeito, falar: olha, você está equivocado em relação a isso, essa interpretação e tudo, né? Numa conversa, numa sala de aula, uma conversa na casa espírita. Quando a gente conhece a vida de Kardec, você vê que ele fazia isso com seus companheiros. Não é à toa que o Camille Flammarion, eu recomendo a leitura. Eu estou falando aqui que Camille Flammarion tem espírita que não sabe se é para passar no cabelo ou se é de comer. Isso é triste. Não saber quem é Camille, um dos auxiliares de Kardec, né, o astrônomo espírita, o homem que descortinou os céus. Leiam, por exemplo, A Morte e seus Fenômenos Psíquicos, leiam Estela, leiam Urânia, vocês vão ficar embevecidos. Leiam um dos livros mais lindos que eu já li sobre Deus, chama Deus da Natureza, do Camille Flammarion. Quando Kardec desencarnou, no túmulo de Kardec, quem fez o discurso póstumo foi Camille Flammarion. Um discurso que é lindíssimo, lindíssimo. Tem algumas edições da Gênese, tem ele lá, né, que é uma homenagem a Kardec, lá no Obras Póstumas tem. Ele vai dizer que Kardec era a reencarnação do bom senso. A reencarnação do bom senso. Que nós busquemos ter bom senso também. Que busquemos ter critérios. Que busquemos ser críticos, mas com amor. Temos amor, mas sermos críticos. Não o amor piegas, não o amor romântico, mas o amor que é sabedoria, que vai ser aprendido dia a dia. Que sejamos esses espíritas que aprendem a moral e que apliquemos para nós mesmos. Que leiamos e reflitamos. Que não defendamos aquilo que nós não conhecemos. Que tenhamos a clareza de falar: eu não sei, quando não sabe, não inventar respostas. Que tenhamos a humildade de aprender. Que tenhamos a humildade de mudar de opinião. Senão não tem como sermos espíritas. Senão não tem como amar. O espírito tem que ter um compromisso com a verdade. Se você não muda de opinião diante das evidências, diante de uma reflexão, significa que você não tem compromisso com a verdade. É fundamental pensarmos isso. Então, ser espírita é tudo isso. E eu nem falei aqui só de fazer a caridade, porque isso é pré-requisito. Um dos capítulos do Evangelho sobre o Espiritismo é fora da caridade da salvação, não é fora da verdade, que isso é deixado de lado, porque o Espiritismo não é dono da verdade. Pode parecer um choque para alguns espíritos, né? Mas o Espiritismo não é dono da verdade. E nem é fora da igreja a salvação. O Espiritismo, meus amigos, minhas amigas que estão me ouvindo, não salva você. Nenhuma religião te salva. É você mesmo com as suas atitudes. Você é dono das suas atitudes. E só você. E suas atitudes são os seus juízes. Suas atitudes são os seus juízes. Porque a sua atitude é reflexo do que você pensou, do que você sentiu, que se manifestou na palavra ou no ato. Então aquilo que você fala no dia a dia, aquilo que você faz no dia a dia principalmente, são os juízes da sua existência. Então não adianta eu ter um discurso bonito se minhas atitudes não refletem isso. Então pensem nisso. A sua atitude é o seu juízo, ou melhor, as suas atitudes. É por isso que Kardec, depois que escreve todo o texto, O Homem de Bem,
Porque se você pensa lá no início, né? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Dá até um desânimo em sua excelência. No final ele vai dizer, pode ser que você não cumpra tudo isso, porque realmente é impossível. Depois leia um texto, ele é extremamente minucioso. Ele vai dizer, mas aquela pessoa que já começou a lutar com seus maus pendores, contra as suas imperfeições, esse já pode ser considerado um bom espírita, um verdadeiro homem de bem. Então não nos acomodemos, vamos aproveitar esse momento de isolamento, de quarentena para muitos ainda não vão voltar a trabalhar, vamos estudar. O Evangelho está fácil, baixe um aplicativo da Bíblia, e eu recomendo na verdade que você lê a Bíblia de ponta a ponta, mas para você ler a Bíblia aí vai uma recomendação de um pesquisador da Bíblia, uma pessoa que lê a Bíblia, né? Não comece a Bíblia da Gênesis, comece a Bíblia do Novo Testamento. Lê primeiro o Novo Testamento, depois você volta para o Antigo, porque as coisas vão ficar bem mais claras. Porque você começar do Antigo Testamento, antes de você clarear a mente, a confusão já foi feita. O jeito certo de ler a Bíblia, não sou eu que digo isso, vários pesquisadores, o melhor jeito de você ler a Bíblia é começar pelo Novo Testamento. Por quê? Porque apesar de a igreja ter compilado, colocado como um livro só, é um livro que não tem nada a ver com o outro. Aquilo ali foi uma junção, né? Uma forçação de barra. E agora o Evangelho é lindo, é a boa notícia mesmo. Independente das questões cronológicas e históricas que tem lá, quem aqui já me conhece já viu algumas palestras minhas sobre isso, mas leiam, aprendam sobre a Bíblia, aprendam principalmente sobre o Novo Testamento. Se você não quiser ler a Bíblia toda, leia o Novo Testamento, você vai se embevecer, é maravilhoso. E, como eu havia dito, é mais fácil, baixa o aplicativo da Bíblia, você não precisa de ler, você pode ler ou ouvir. Está na sua casa e não conseguir ler, na hora que você estiver em repouso, na hora que você for descansar, coloca lá no áudio e começa a ouvir o Evangelho. Outra pessoa vai ler para você. É bem tranquilo. Você está no seu carro agora, eu peço, não saiam dirigindo. Deixem as ruas vazias. É científico isso, gente. Não temem com o óbvio. Ah, mas vai passar de fome. Vai, eu estou sem receber. Eu não sei como é que eu vou pagar as contas. Infelizmente, são um período de provação. Nós estamos separando o joio do trigo. E esse momento é importante. Vamos passar por crise, sim. Só que a crise econômica acompanhada de mais mortes vai ser muito pior, porque você vai ter gastos com a saúde. Então você vê os líderes mundiais, vários cientistas mostrando isso. E tem aí, se for de outra religião, eu nem falo nada, mas espírita com certos discursos, né? Fique em casa, proteja a sua família. E se não a sua família, larga de ser egoísta, pensa nos outros. Tem muita gente correndo risco. Pensa um pouquinho na humanidade. Esse é um momento crucial para nossa renovação, para nossa regeneração. Então não saia dirigindo, fique em casa mesmo. E quando você voltar a dirigir, utilize esse aplicativo para você ouvir no seu carro, indo para casa, indo para o serviço, indo para o centro espírita. E agora leia. Agora é hora da gente pensar, refletir, ouvir palestras. O que os palestrantes indicaram para vocês lerem, leiam. Faz o seu esforço. Você não vai evoluir pela palestra dos outros, você vai evoluir pela sua compreensão. E também, se você ficar só ouvindo palestra e não ler nenhum livro, qual foi seu esforço que você teve? Palestra é muito bom, curso é muito bom, mas e o seu esforço pessoal de leitura e de reforma íntima através da caridade? Para você fazer a verdadeira caridade, que é sem humilhar. Então tudo isso que eu falei, pessoal, é ser verdadeiramente espírita, né? Então o amor tem que ser fundamentado na inteligência. Na verdade, na inteligência não, são várias inteligências, né? O amor tem que ser fundamentado na razão, que é a sua capacidade de reflexão, de separação, de acomodação e de juízo das coisas. Se você não tem juízo das coisas, você não está pensando. Então é importante refletirmos sobre isso. Pensemos bem, fiquemos com Deus. É uma alegria estar com vocês, mesmo que não seja fisicamente. Espero que em breve estejamos todos juntos, né? Refletindo juntos, trabalhando juntos, certo? Quem quiser tiver dúvidas, podem entrar em contato, né? Meu nome é Diego Alberto, tem as redes sociais aí, Facebook, Instagram eu tenho, né? O pessoal do Centro Espírita aí tem meu contato pessoal do WhatsApp. Eles estão à vontade para passar, para a gente conversar, trocar ideias. Esse é um momento que a gente precisa mesmo. Procurem as pessoas para trocar ideia. Quem está com problema aí, pessoal, né? Os médios da casa espírita, os triadores, eles podem não estar na casa, mas procurem eles. A gente não pode se isolar, não. A gente agora não pode se abraçar, mas pode estreitar os laços. Vamos usar o WhatsApp, as redes sociais, para uma coisa que presta, não é? Isso também é ser espírita. Então que Deus acompanhe a todos nós, que nós passemos por esse período
difícil, porque é difícil, mas que nós passemos com sabedoria e que nós saiamos desse período muito melhores do que nós entramos, que nós consigamos rever nossos hábitos, rever nossas atitudes, rever nossos pensamentos, para que sejamos pessoas melhores e para que esse mundo seja um verdadeiro mundo melhor, para que nós sejamos espíritas de verdade e para chegar um dia que não vai ter nem sentido em falar que você é espírita de verdade ou cristão de verdade, para que nós sejamos humanos verdadeiramente, porque religião vai ser coisa do passado. Que Deus nos acompanhe, que Maria de Nazaré ampare a cada um de nós e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite, meus irmãos.